Atenção, Brasil! O que você está prestes a ouvir vai abalar completamente sua fé e sua compreensão sobre os planos de Deus para esta nação. Uma jovem que sobreviveu ao genocídio mais brutal do século XXI, uma mulher que foi escravizada pelo Estado Islâmico, que viu sua família ser massacrada diante de seus olhos, recebeu uma visão profética devastadora sobre o futuro do Brasil. E o nome no centro dessa revelação divina é Jair Messias Bolsonaro. Isso mesmo que você está ouvindo. Uma refugiada yazidi na Turquia, que nunca ouviu falar do nosso país, que não sabe localizar o Brasil no mapa, que não tem ideia de quem é Bolsonaro, recebeu uma mensagem direta do trono de Deus sobre a libertação que está por vir. Ela viu correntes sendo quebradas. Ela viu enchentes devastadoras. Ela viu a data exata. Ela viu tudo. E o que Jesus revelou a ela vai fazer você cair de joelhos. Antes de continuar, eu preciso que você faça algo muito importante agora mesmo. Se você ainda não é inscrito neste canal, aperte o botão de inscrição imediatamente. Ative o sininho das notificações, porque esta mensagem precisa chegar ao máximo de brasileiros possível. Deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com seus grupos de família, com seus irmãos da igreja, com todos que você conhece. E agora vá até os comentários e escreva estas palavras: Deus liberta os cativos. Escreva agora. Não pule isso. Vá lá e declare: Deus liberta os cativos. Isso é essencial para que o algoritmo espalhe esta profecia por todo o Brasil. Irmãos, meu nome é Nadia Al-Rashid, tenho 29 anos de idade e vivo como refugiada em Istambul, na Turquia. Mas eu não nasci aqui. Eu nasci em Sinjar, uma pequena cidade no norte do Iraque, numa região onde meu povo, o povo yazidi, viveu por milhares de anos. Nós éramos uma comunidade pacífica, com nossas próprias crenças, nossos próprios costumes. Mas em agosto de 2014, tudo mudou. O Estado Islâmico, o ISIS, invadiu nossa região como uma tempestade de morte e destruição. Eu tinha apenas 18 anos quando eles chegaram. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. O som dos tiros, os gritos, o cheiro de fumaça e sangue no ar. Eles separaram os homens das mulheres. Meu pai, meus 2 irmãos mais velhos e meu avô foram levados para fora da aldeia. Nunca mais os vimos. Soubemos depois que foram executados em massa, junto com milhares de outros homens yazidis, e jogados em valas comuns no deserto. As mulheres e crianças tiveram um destino diferente, mas igualmente horrível. Fomos levadas como escravas. Isso mesmo que você ouviu, irmãos. No século XXI, eu fui vendida como escrava sexual para combatentes do ISIS. Durante 2 anos vivi um inferno que não tenho palavras para descrever completamente. Sofri abusos que nenhum ser humano deveria sofrer. Vi meninas de 12 e 13 anos sendo vendidas como gado. Vi minha mãe definhar de tristeza até morrer. Vi minha irmã mais nova perder completamente a razão. Consegui escapar em 2016, durante um bombardeio que causou confusão entre meus captores. Fugi a pé pelo deserto, escondi-me durante dias, bebi água suja de poças, comi o que encontrava. Por misericórdia de Deus, fui encontrada por soldados curdos que me levaram para um campo de refugiados. De lá, com a ajuda de organizações humanitárias, consegui chegar até a Turquia, onde vivo há 8 anos tentando reconstruir os pedaços da minha vida destruída. Mas os traumas não me deixavam viver. Todas as noites os pesadelos voltavam. Via os rostos dos meus algozes. Ouvia os gritos das outras mulheres. Sentia novamente o terror, a humilhação, a dor. Tentei terapia, tomei remédios, mas nada apagava as memórias. Minha alma estava quebrada em tantos pedaços que eu não conseguia mais juntá-los. Foi nesse desespero que conheci Jesus Cristo. Uma missionária cristã que trabalhava com refugiadas me visitou várias vezes no pequeno apartamento onde eu morava com outras 3 mulheres yazidis. Ela me falava de um Deus que amava os quebrantados, que curava os feridos, que libertava os cativos. No início eu resistia. Havia sido criada em outra religião e depois de tudo que sofri nas mãos de homens que gritavam "Alá", eu não queria saber de nenhum Deus.
Mas aquela mulher era diferente. Ela não pregava com palavras vazias. Ela chorava comigo, orava por mim, me abraçava quando os pesadelos me acordavam gritando. E aos poucos, algo em mim começou a responder àquele amor genuíno. 3 anos atrás, aceitei Jesus como meu Salvador. Foi a decisão mais importante da minha vida. Pela primeira vez desde o massacre, senti uma paz que não vinha de remédios ou terapia. Era uma paz sobrenatural, que eu não conseguia explicar. Mas mesmo sendo cristã, mesmo orando e frequentando a pequena igreja de refugiados aqui em Istambul, os traumas ainda me assombravam. Havia dias em que a escuridão era tão pesada que eu não conseguia sair da cama. Havia momentos em que a culpa por ter sobrevivido, enquanto minha família morreu, me consumia completamente. E foi exatamente nesse estado de desespero profundo que aconteceu o que vou contar agora. Era o 5º aniversário do massacre da minha aldeia. 5 anos desde que vi meu pai pela última vez. 5 anos carregando um peso que parecia impossível de suportar. Naquela manhã, olhei para o frasco de remédios que eu tomava para dormir e uma voz escura sussurrou na minha mente. Você não precisa mais sofrer. Você pode acabar com isso agora. Irmãos, eu sei que isso é pesado de ouvir, mas preciso ser honesta. Naquele momento de trevas absolutas, tomei todos os comprimidos que tinha. Deitei na minha cama e esperei o sono final chegar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu sussurrava. Me desculpe, Deus. Eu não aguento mais. Senti meu corpo ficando pesado, minha respiração diminuindo, minha visão escurecendo, e então, de repente, senti como se minha alma estivesse sendo arrancada do meu corpo. Não era doloroso. Era como ser puxada suavemente para cima, saindo daquela carcaça de carne que tanto sofreu. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo deitado na cama, completamente imóvel. Meu rosto estava pálido, meus lábios roxos. Eu estava morta. Naquele momento, irmãos, senti um terror que superava até mesmo o terror que senti nas mãos do Isis, porque eu sabia que tinha cometido um pecado terrível. Tinha tirado a própria vida que Deus me deu, e agora teria que enfrentar o julgamento. Mas então uma luz começou a aparecer ao meu lado. Não era uma luz física comum, era uma luz viva, quente, que irradiava amor puro. E dessa luz surgiu uma figura que eu reconheci imediatamente, mesmo nunca tendo visto antes. Era Jesus. Seus olhos eram como fogo líquido, mas cheios de compaixão. Seu rosto brilhava com uma glória que não tenho palavras para descrever. E quando ele falou, sua voz ecoou não apenas nos meus ouvidos, mas no mais profundo da minha alma. Nádia, ele disse, e ouvir meu nome da boca dele me fez desmoronar em lágrimas. Nádia, ainda não é sua hora. Eu ainda tenho propósitos para você. Você passou pelo vale da sombra da morte, mas não foi esquecida por mim. Cada lágrima que você chorou, eu guardei. Cada grito seu, eu ouvi. E agora vou usar sua história para libertar outros que estão presos. Tentei falar, tentei pedir perdão, mas ele levantou sua mão suavemente. Eu sei, ele disse. Eu sei da sua dor. Eu também fui torturado. Eu também fui humilhado. Eu também senti o peso do sofrimento humano. Mas minha história não terminou na cruz. Eu ressuscitei. E você também ressuscitará dessa morte espiritual e emocional que tem vivido. Então Jesus estendeu sua mão para mim e quando a toquei, senti uma onda de energia percorrer todo o meu ser. De repente, estávamos voando. Não sei explicar como, mas estávamos atravessando continentes em segundos. Vi montanhas, oceanos, cidades que eu nunca havia visto, e então chegamos a um lugar que eu não conhecia. Era uma terra muito verde, com praias imensas e montanhas cobertas de floresta. Vi uma cidade com prédios diferentes, uma estátua gigante de Jesus de braços abertos no topo de uma montanha. Onde estamos? Perguntei. Esta é uma nação chamada Brasil, Jesus respondeu. E eu vou te mostrar algo sobre o destino deste país que está conectado com sua própria libertação. Brasil. Eu nunca tinha ouvido esse nome antes.
Não sabia onde ficava, não conhecia nada sobre aquele lugar. Mas Jesus começou a me mostrar coisas que ficaram gravadas na minha mente como fogo. Vi um homem de cabelos brancos e olhos claros. Ele estava em uma casa, mas não era uma casa comum. Havia seguranças ao redor. Havia câmeras. Ele estava preso, mas não em uma cela normal. Era uma prisão invisível, mas real. Vi correntes espirituais ao redor dele, correntes de injustiça, de acusações falsas, de conspirações. Quem é este homem? Perguntei a Jesus. Este é um homem chamado Jair Bolsonaro. Ele respondeu. Ele foi escolhido para liderar esta nação, mas forças das trevas se levantaram contra ele, assim como se levantaram contra você. Ele está preso injustamente, assim como você foi aprisionada injustamente. E assim como eu te libertei das mãos do ISIS, eu vou libertá-lo das mãos dos injustos. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu via aquele homem e, mesmo sem conhecê-lo, sentia uma conexão estranha. Ele também era um cativo. Ele também estava sofrendo injustiça. E Deus estava me mostrando que havia um plano divino para libertá-lo. Então a visão mudou. Vi grandes águas subindo, enchentes devastadoras cobrindo cidades, destruindo casas, levando tudo pela frente. Vi pessoas chorando, gritando, perdendo tudo. O Brasil inteiro parecia estar debaixo de um julgamento terrível. As águas vinham do sul e subiam para o norte, como um dilúvio de purificação. Isto acontecerá primeiro, Jesus disse. As águas subirão como sinal. 3 dias depois que as águas começarem a descer, as correntes deste homem serão quebradas. Ele será liberto não por força humana, mas por decreto divino. Anote esta profecia, Nádia. Quando as águas subirem e descerem, então virá a libertação. Vi então um calendário aparecendo diante de mim. Não era um calendário como os que eu conhecia. Tinha palavras em uma língua que eu não entendia, mas uma data brilhava intensamente. Março, abril de 2026. Era como se estivesse escrita em fogo. Vi números específicos, mas Jesus me disse que eu não deveria revelar o dia exato, apenas o período. A visão continuou. Vi 3 homens vestidos de preto, com togas, sentados em cadeiras altas. Eles tinham papéis nas mãos e pareciam estar julgando o homem de cabelos brancos. Mas então vi algo que me assustou. Uma espada de fogo desceu do céu e passou entre eles. Um por um, eles começaram a cair de suas posições. Não era morte física que eu via, mas queda de poder, de autoridade, de influência. 3 homens de toga preta cairão antes dele se levantar, Jesus me disse. Eles que se sentaram no assento do julgamento serão eles mesmos julgados. E quando o terceiro cair, saberão que foi minha mão que agiu. Então vi o homem de cabelos brancos sendo libertado. As correntes invisíveis se quebraram com um som de trovão. Os portões se abriram e uma multidão imensa começou a celebrar nas ruas. Era uma celebração que eu reconhecia, porque tinha visto algo similar quando minha aldeia foi libertada dos terroristas pelos soldados curdos. Era uma celebração de libertação, de justiça finalmente chegando, de opressão sendo quebrada. Jesus então se virou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. Nádia, você sabe o que é ser cativa. Você sabe o que é ser acorrentada injustamente. Você sabe o que é esperar pela libertação que parece nunca chegar. Por isso eu escolhi você para levar esta mensagem ao povo brasileiro, para que eles saibam que eu sou o Deus que liberta os cativos, para que eles saibam que nenhuma injustiça escapa aos meus olhos, e para que eles saibam que no tempo certo eu sempre cumpro minhas promessas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas, Senhor, eu disse, eu nem sei onde fica o Brasil. Não conheço aquele povo. Não falo a língua deles. Como vou entregar esta mensagem? Eu providenciarei o caminho, ele respondeu. Assim como providenciei sua fuga do ISIS, assim como providenciei seu refúgio na Turquia, assim como providenciei que você me conhecesse, eu providenciarei que esta mensagem chegue onde precisa chegar. E então Jesus colocou sua mão sobre minha cabeça e disse, agora volte, volte e viva.
Sua história não terminou naquela cama. Você ainda tem muito a fazer. Seja fiel ao que viu e não tema o que os homens possam dizer. Senti novamente aquela sensação de ser puxada, mas desta vez era de volta para o meu corpo. De repente, acordei na minha cama, ofegante, tossindo, vomitando os remédios que tinha tomado. Meu coração batia descontroladamente. Minhas mãos tremiam. E então, ouvi a porta do quarto se abrir. Era a Mina, uma das minhas colegas de apartamento. Ela gritou quando me viu e imediatamente chamou os outros. Eu estava confusa, desorientada, mas viva. Eles me levaram correndo para o hospital. Os médicos ficaram chocados. Disseram que pela quantidade de remédios que eu tinha tomado, eu deveria estar morta há horas. Disseram que era impossível eu ter sobrevivido. Fizeram todos os exames possíveis e não conseguiam explicar como meu corpo tinha eliminado a medicação tão rapidamente. Fiquei no hospital por 2 dias em observação. E durante todo esse tempo, a visão não saía da minha cabeça. Cada detalhe estava gravado na minha memória com uma clareza sobrenatural. O homem de cabelos brancos, o nome Bolsonaro, o Brasil, as enchentes, a data, os 3 homens de toga preta caindo. Tudo estava tão vívido como se ainda estivesse vendo. Quando recebi alta, procurei imediatamente a missionária que me levou a Cristo. Seu nome é Sara, uma mulher americana que trabalha com refugiados aqui em Istambul há mais de 10 anos. Contei tudo para ela, chorando, tremendo, ainda processando o que tinha acontecido. Sara me ouviu com atenção e então disse algo que me surpreendeu. Ela conhecia o Brasil, tinha amigos missionários lá, e quando falei o nome Bolsonaro, seus olhos se arregalaram. Ela pegou seu telefone e me mostrou fotos. Nádia, é este homem que você viu? Ela perguntou. Irmãos, quando vi aquela foto, meu coração quase parou. Era exatamente ele. O homem de cabelos brancos e olhos claros que Jesus me mostrou na visão. Cada detalhe do rosto, a expressão, tudo batia perfeitamente. Sim, gritei, é ele, é exatamente ele. Sara então me explicou quem era Bolsonaro. Me contou que ele tinha sido presidente do Brasil, que havia uma batalha política intensa contra ele, que muitos cristãos brasileiros oravam por ele constantemente, e quando contei sobre a profecia das enchentes e da libertação, ela ficou em silêncio por um longo tempo, orando. Nádia, ela finalmente disse, eu acredito que Deus realmente te deu uma palavra profética para o Brasil. E nós precisamos encontrar uma forma de fazer essa mensagem chegar até lá. Ela então contatou um pastor brasileiro que estava visitando a Turquia naquela semana. Ele veio ao nosso encontro, ouviu minha história e ficou profundamente impactado. Pastor Roberto, esse era o nome dele, gravou meu testemunho em vídeo com tradução de Sara do inglês para o português. Ele prometeu que levaria essa mensagem de volta ao Brasil e faria tudo o que pudesse para que chegasse ao povo brasileiro. Irmãos brasileiros, eu não sei muito sobre a política do seu país. Não entendo todas as complexidades do que está acontecendo, mas eu sei o que vi. Eu sei o que Jesus me mostrou. E eu sei que quando Deus mostra algo, Ele cumpre. Vocês vão ver as enchentes que profetizei. Serão enchentes maiores do que as normais, que vão causar grande destruição, especialmente no sul do país. E quando essas águas começarem a descer, fiquem atentos, porque 3 dias depois, algo extraordinário vai acontecer com Bolsonaro. As correntes da injustiça serão quebradas. E antes disso, vocês verão 3 figuras importantes de poder caindo. Não posso dizer os nomes porque não me foram revelados, mas Jesus disse que são homens de toga preta que se sentam em posição de julgamento. Quando o terceiro cair, saberão que é a mão de Deus agindo. A data está entre março e abril de 2026. O tempo exato só Deus sabe, mas será nesse período. E quando acontecer, o povo brasileiro saberá que não foi estratégia humana, não foi poder político, não foi força de homens, foi decreto divino. Eu sou uma refugiada Yazidi. Sobrevivi ao genocídio. Fui escrava. Tentei tirar minha própria vida.
Mas Jesus me resgatou e me deu uma missão. Essa missão é dizer ao povo brasileiro que Deus vê a injustiça. Ele vê os que são acorrentados falsamente. E no tempo certo, Ele traz libertação. Assim como Ele me libertou das mãos do ISIS, Ele libertará Bolsonaro das mãos dos injustos. Assim como Ele me tirou da escravidão, Ele quebrará as correntes espirituais sobre aquele homem. E assim como Ele me trouxe de volta da morte, Ele ressuscitará a esperança do povo brasileiro. Esta é a palavra que Jesus me deu. Esta é a profecia que devo entregar. E agora, cabe a vocês vigiar e orar. Preparem seus corações. As enchentes virão primeiro, depois a libertação, e todos saberão que foi Deus quem fez. Que o Senhor abençoe o Brasil, que Ele abençoe todos os que sofrem injustiça e que Ele cumpra tudo o que prometeu. Em nome de Jesus. Amém.